Nosso único trabalho dentro da manifestação consciente é aceitar as crenças que a gente prefere. Todo o resto será guiado. E aí, literalmente, a gente não precisa fazer nada com o objetivo de manifestar. Porque quando a gente acredita que precisa fazer algo para ter ou ser, a gente já está manifestando a tentativa, a dúvida, o processo. Porque se eu ainda não sou ou se eu ainda não tenho, eu preciso fazer algo para ter ou ser. Quando a gente entende isso, eu sei que fica meio abstrato para colocar em prática, por isso que eu quero te trazer um exemplo que aconteceu comigo recentemente, para te comprovar que só seguindo as tuas ações inspiradas, tu já tá fazendo tudo o que tu tem que fazer para manifestar tudo o que tu deseja. E que a minha prima tinha me chamado no WhatsApp, e aí eu li na barrinha de mensagens que era convidando a gente, eu e meu namorado, para sermos padrinhos de casamento. Já veio para mim com clareza que não era uma coisa que eu queria. Só que eu tava fazendo outras coisas, tava trabalhando e tal, eu pensei, depois eu respondo, isso está resolvido. Porque veio, ao mesmo tempo que veio essa certeza de que eu não queria fazer, eu não queria aceitar, vieram já os medos, né? O que a minha família vai achar se eu disser que não? Será que ela vai achar ruim? Começam a vir esses medos do julgamento e eu pensei, cara, nada disso importa. Eu sei que tudo isso é efeito de crença, então eu aceito que tá resolvido e eu vou sentir o que fazer na hora que eu tiver que fazer. Não foi a minha ação inspirada responder de imediato, deixei o celular, fui fazer as outras coisas que eu tava fazendo no momento, continuei seguindo ali as minhas ações inspiradas. Eu sei que eu esqueci dessa mensagem, eu fui lembrar no outro dia, e aí no outro dia eu peguei pra responder. Quando eu abri a conversa com ela, ela tinha apagado essa mensagem. E ali, naquele momento, eu fiquei pensando, cara, eu manifestei, né, porque eu já tinha decidido que eu não iria aceitar, apesar de qualquer medo do julgamento, só que eu aceitei que tava resolvido, fui fazer as outras coisas. Quando foi a ação inspirada, eu não precisei fazer nada. E aí, assim, digamos que ela iria apagar essa mensagem de qualquer jeito, né? Por exemplo, eu não sei o que estava passando do lado de lá. Se eu tivesse, desde o momento que eu recebi a mensagem até o momento que eu fui responder, ficado com isso na cabeça, pensando, cara, mas o que eu vou responder? O que eu vou dizer? Como que eu resolvo isso? Eu preciso fazer alguma coisa? Ou talvez eu já tivesse mandado mensagem naquele momento e aí eu poderia ter aceitado e depois eu ficar pensando, não, mas eu não quero. Ou eu ter negado e depois ficado pensando coisas negativas sobre isso. Eu teria perdido todo esse tempo, sendo que depois, quando eu fosse pegar, a mensagem estaria apagada. Ou, mesmo que ela não tivesse apagado a mensagem, ela tivesse mantido ali aquele convite, eu poderia, quando foi a ação inspirada, ter dito que sim, ter dito que não, ter negado, ter aceitado, mas o que viesse como ação inspirada. Então, aqui 2 pontos que eu acho que é muito importante a gente lembrar sempre, independente da circunstância, independente da situação. Não é sobre o que está acontecendo, não é sobre o que a pessoa disse, sobre o que aconteceu, sobre o que eu vou decidir ou não. Porque a minha decisão, se ela for baseada na minha ação inspirada, naquilo que eu quero fazer, sem uma expectativa de resultado, sempre vai dar certo. Só que eu não tenho controle sobre o que acontece ou deixa de acontecer. Então eu posso perceber o que isso gera pra mim. Nesse caso, pra mim, foi um sentimento negativo, um efeito negativo de eu saber que eu não queria aceitar, mas eu ter essa dúvida, porque o que eles iriam achar de mim. Então me gerou um efeito negativo naquele momento que eu percebi. Eu aceitei que estava resolvido e eu foquei em seguir as minhas ações inspiradas, que naquele momento foi deixar pra responder depois. Então, sempre que acontece algo, eu sei que o nosso condicionamento nessa identidade humana é querer resolver com as nossas próprias mãos. Só que a gente vai fazer o que for a ação inspirada, porque às vezes as coisas se resolvem sozinhas. A gente não precisa fazer nada literalmente. E se for pra gente fazer alguma coisa, vai ser através de uma ação inspirada, que é fazer o que eu quero fazer na hora que eu quero fazer. O nosso maior erro dentro da manifestação é querer resolver as coisas com as nossas próprias mãos. E a partir disso, a gente continua reforçando a crença negativa. Então, se eu acho que eu tenho um problema que eu preciso resolver, eu vou continuar, mesmo buscando soluções, mesmo tentando resolver, continuar criando um problema. Quando eu aceito que tá resolvido, quando eu aceito que não tem problema, que não é um problema, e eu sigo as minhas ações inspiradas, tudo acontece nessa realidade ideal, nessa realidade na qual eu estou fazendo o que eu quero fazer, sem expectativa de resultado, e tudo se desenvolve, se desenrola da melhor maneira. Então lembra disso, lembra que o nosso controle ele está sobre a crença. Quando eu aceito que já tenho, já tá resolvido, não tem problema nenhum,
Eu posso seguir as minhas ações inspiradas e fazer o que eu quero fazer, que eu sei, é essa a minha certeza de que eu estou no caminho certo, no qual já está tudo resolvido. Porque se já tivesse tudo resolvido, eu estaria fazendo o que eu quero fazer. E aí é a gente aprender a diferenciar o que é uma ação inspirada realmente, e aí tu vai saber quando é, porque é genuinamente aquilo que tu quer fazer, sem expectativa de resultado. E quanto mais tu vive dessa forma, momento a momento, seguindo ação por ação, tu sabe que tu tá criando sempre o melhor. Por exemplo, se tu quer passar numa vaga de emprego, e aí tu viu aquela vaga de emprego, veio a ação inspirada de mandar um currículo e tu mandou o currículo e tu tá esperando. Aí às vezes tu pensa, não, mas se eu falar com alguém que trabalha lá, não, mas e se eu mandar um currículo atualizado, se eu melhorar o meu currículo, se eu fizer tal coisa, sempre com essa intenção de resolver um problema, de conseguir o que eu quero, de manifestar o que eu desejo, tu vai estar reforçando que tu não tem. E aí é o que tu vai criar na tua realidade. Agora, quando tu faz o que é a tua ação inspirada, eu tenho vontade de trabalhar nessa empresa, eu aceito que tá resolvida, a ação inspirada é mandar o currículo, ponto. Eu vou viver. Viva, siga as tuas ações inspiradas, mesmo que não tenha nada a ver. Quando tu tá nessa vibração, nessa frequência, vivendo já o que é a tua realidade ideal no agora, através das ações inspiradas, tu vai manifestar em todas as áreas, em todos os outros aspectos, exatamente aquilo que é a tua realidade ideal. E o que pode acontecer também é que às vezes tu não percebe. Às vezes, como nesse exemplo da vaga, pode ser que tu não consiga essa vaga. Só que tu tinha criado uma expectativa de que tinha que ser essa vaga. E aí tu não passou, tu acha que deu tudo errado. Tu acha que tu manifestou errado, que não aconteceu como tu queria. Só que a gente não sabe. A gente não sabe, por exemplo, que se tu chegasse nessa vaga, mesmo achando que era a vaga ideal pra ti, às vezes os colegas de trabalho são colegas extremamente tóxicos, ou o teu chefe, ou tu não ia ganhar tão bem quanto tu merece, ou tem uma outra vaga que tá te esperando que se tu conseguisse essa, tu não olharia pra essa outra vaga. Então, sempre que alguma coisa acontece, lembra que não é sobre o que aconteceu. Às vezes a gente se apega nisso, no que aconteceu e nos efeitos que a gente percebe e acha que é sobre o que aconteceu, mas não é. Se eu não passei nessa vaga que eu queria muito e eu tenho efeitos positivos, é porque eu tenho crenças positivas. Então, se eu tenho efeitos negativos, porque eu tenho crenças negativas. Não é sobre o que aconteceu, sobre a vaga. E aí, quando eu tenho crenças negativas, eu posso observar. Então, eu fiquei frustrada, eu fiquei triste, vieram várias coisas negativas. Ok, eu posso perceber isso, entender que são efeitos das crenças que eu tenho agora e que eu posso criar algo novo. Eu posso escolher, por exemplo, que o melhor sempre acontece pra mim, que eu já tenho o meu trabalho ideal, que eu já faço o que eu amo, que eu sou bem recompensada por isso. E se for essa vaga, o universo vai mostrar, tu vai conseguir perceber possibilidades de ter uma nova chance, de ser nessa vaga. Ou, se não for essa vaga, tu vai ser guiada por outro caminho. Esse é o ponto mais importante, a gente aprender a se permitir ser guiado. Quando a gente entende que o nosso controle tá aqui, na crença, independente do que aconteça, eu escolhendo sempre crenças positivas, eu vou interpretar as coisas de forma positiva e seguindo as ações inspiradas, eu vou ser guiada pelo caminho de menor resistência para alcançar o que eu desejo. Porque quando eu estou vivendo no agora, mesmo que numa coisa básica, numa coisa simples, fazendo o que é a minha ação inspirada, vivendo a minha realidade ideal, já é o que eu tô buscando. A gente coloca peso nos símbolos. Quando eu ganhar tanto, quando eu passar nessa vaga, quando eu tiver um relacionamento, quando eu tiver tal coisa. Só que não é sobre as coisas, não é sobre os símbolos, e sim sobre como a gente acha que vai se sentir quando tiver aquilo. E aí, quando a gente já sente isso no agora, as coisas vêm, as coisas acontecem como consequência, como efeito. Espero que tenha ficado claro. Se não, pode mandar mensagem aqui, pode mandar mensagem lá no grupo. Contem comigo, como sempre.